Sejam muito bem-vindos ao Pod Disco, esse canal do YouTube e podcast, né, que é transmitido e veiculado pelos streams de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. E hoje estamos aqui com um convidado, entre aspas, convidado, que hoje a gente está com uma comemoração muito especial. E eu vou chamar o Jorge do Rio de Janeiro, que é o host, fundador e criador do Pod Discos. E aí, Jorge, primeiramente, parabéns pelos 2 anos de canal. E o que tu tem para falar nessa abertura aí? Como é que tá teu sentimento 2 anos depois de ter criado o Pod Discos? Então, primeiramente, falando aqui, né? Fala, pessoal, né? Bem-vindos aqui a mais esse canal. E, 2 anos, assim... É meio surpreendente, porque às vezes parece que foi... Nem parece que passou nessa... Sei lá, dessa marca. Porque o pessoal, tipo assim... porque como é poucos episódios que eu também lancei, além disso, também, né? Por exemplo, se fosse, acho que... muitos, como eu agora estou fazendo agora toda semana, aí beleza, acho que até daria. Mas... Assim, mas também, né? Já tá mudando já aos poucos também, então aí... Cara, é muito bom, cara. Assim, essa marca aí, já é uma conquista já. Pra mim. Claro. Só que uma coisa que a gente conversou, né? Que agora faz pouquinho que passou o episódio 50, né? Que teve algumas semanas que tu não conseguiu lançar. E que se fosse um por semana, nós ia estar com 104 episódios já, né? Mas... além de parabenizar pelos 2 anos, que nem tu começou com 14 anos, né? Agora tu tá com 16. Me diz qual é que foi a tua influência para tu criar o teu próprio canal, assim, e como te deu a ideia de criar o canal? E ainda mais sozinho, né? Porque a maioria dos canais de YouTube sempre tem 2 ou mais integrantes, né? Como é que foi que deu a ideia e qual foram as tuas influências, assim? A influência, assim, eu diria, no geral, 5 até. Se você citar 5 canais aqui, dá pra citar bem influência. Primeiramente, o Resenhando do Rock, que foi o primeiro canal que eu acompanhei mesmo, de música, de rock que eu acompanhei, assim, por causa de Kiss também, né? Claro, os caras são fanáticos também. A Flame Rock, né? Que agora já faz um tempo que eu chamei a Polônia, chamei também o Thiago também, então já é muito bom ter isso. O outro canal que eu também acompanhava muito, também ainda acompanho um pouco, que é o Rods Online, que é um canal que fala muito sobre curiosidades, histórias e tal, além de ter várias lives. Aí é apenas sozinho ele, mas também agora ele chama alguns participantes aí. O Almahad, né, que me abriu um pouco por esse lado do hard rock também, de AOR, né? Sei. E aí o quinto que eu posso dizer... Tá esquecendo de um. Qual? Tu tá esquecendo de um, eu tô surpreso. Qual? O do teu grande amigo, sei. o Decifrando. Como é que tu vai esquecer? Bem lembrado, obrigado. Então, vou citar o quinto, então. Eu boto o quinto, então. Daniel Esbeck, então. Tá ok? Que se foda, é exótica, né? Então, assim, a ideia do canal começou aos poucos em 2021. Ou seja, já 2 anos antes do canal surgir mesmo. Só que nós estamos em 2025, né? Tu começou o canal em 2023. Tá, mas como é que se deu entre a ideia e lançar o primeiro vídeo? Assim, a ideia, tipo assim, eu fazia as thumbnails, que são as capas dos vídeos, só que, obviamente, no YouTube, né, no jeito, formato como é o YouTube, tipo, de discos que até tá lançando naquela época. Tipo, o pessoal, tipo assim, olha, como vai ser eu falando do disco do Paul Stanley, aí eu fazia a capinha e tal, era o disco do Halloween, que tava sendo lançado naquela época e tal. Só que eu fazia isso e tal, imaginava, só que não lançava, não lançava episódio. Sim. Um episódio desses aí, porque tem a questão da qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, que tem que ser boa e tal. Sem contar também o lance de mostrar também a câmera, como é que eu vou funcionar e tal também. E também porque tinha um pouco de vergonha, vou falar. Vergonha que eu tinha de mostrar minha cara tapa, eu tinha, claro, né? Mas aí 90% dos jovens tem isso também. Então aí, né?
E então, assim, aí depois um tempo passou, eu deixei isso de lado, essa ideia, por questão de estudos e tal, eu queria outras coisas. Aí, lá para 2022, acho que começo de 2023, né? Aí, uma das conversas que eu tive com o Yasbeck, inclusive, né, que eu tava tendo, assim, porque às vezes eu conversava um pouco com ele, muito pelo Instagram, conversava e tal, né? Aí, ele me perguntou, assim, ele me perguntou uma vez, tipo, pô, seria legal se você tivesse um canal, né? Sabe, um negócio assim. Aí eu pensei, cara, tô pensando também em fazer isso, né, e tal. Eu falei, tô pensando. E aí eu pensei, tipo assim, cara, será que eu lanço mesmo? Será que eu faço? Até que eu decidi fazer, vamos fazer esse negócio mesmo, dane-se também. Então, aí, inclusive, veio o nome do canal, que também era um outro problema que eu tava pensando. Pô, eu pensei em vários nomes, só que tinha uns nomes tão clichês, assim, que eu pensava. Eram uns nomes mais, tipo, sei lá, poderia ser nome de música. Tipo, sei lá, tinha um que era Rock and Roll School. Eu pensava, porra, é a música do Alice Cooper, essa porra, sabe? E, cara, é assim, sabe? Não, parece nome. Não, é Excusal, Alice eu sei, Cooper, Excusal. É Rock and Roll School, então, parece parece do Ramones, Rock and Roll High School. Também. Rock and Roll High School, algo assim, sabe? Tipo, parece os nomes dessas bandas assim, sabe? School of Rock também, né? Do Jack Black. Também. Inclusive, isso eu até pensei um pouco, mas assim, o pessoal, pô, não, cara, não é tão bom assim, não, né? Porque também eu pensava até também fazer canal assim também que faça até um pouco de música no geral. Aí pra ficar rock, aí fica estranho, sabe? Tipo, bota o nome porque rock, fica nichado. E também porque fica que nem aquela coisa Rock in Rio, sabe? Você bota. Sim. É tipo assim, imagina. Você fala de Iron Maiden um dia e depois você fala de, sei lá, Carlinhos Brown. Você fala de Nem Mato Grosso, Carlinhos você Brown. fala de, sei lá. Isso. James Taylor, você fala de. Sei lá, só falta falar de. Não, axé não, aí já passou o limite. Mas, sim, assim. Carlinhos Brown é axé. Carlinhos Brown, Ivete, Daniela Mercury, tudo tocar no Rock in Rio. Ou NSYNC, tá me fugindo o nome daquela loirinha. Britney, isso. Sandy Júnior. Tá louco. Não tem nada a ver com rock. Mas, então, aí como é que surgiu o nome Pod Discos? Então, eu tava pensando no nome, assim, eu pensei, cara, é porque tem a questão do podcast, eu pensava, pô, então vou criar. Assim, eu sabia que tinha uns nomes tipo Pod Rock, mas já tinha podcast com esse nome, eu fui ver, tinha alguns nomes, eu pensei. Mas aí eu fui ver o nome Decifrando os Discos. Aí eu pensei, pô, que é o podcast do Daniel, com o Marcel lá, eu pensei, pô. Como é que eu não liguei? Decifrando Discos, Pod Discos, claro. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá explicado? Então, isso é a questão, só que era Decifrando Discos podcast, eu pensei. Aí eu pensei, bom, tá ok, discos eu vou usar. Mas o Decifrando, não vou botar Decifra Disco, não vou colocar isso aí não, porque aí fica na cara mesmo. Aí eu pensei, vou pegar o pod, vou tirar e botar os discos, que aí fica. Até pensei que botar um outro, tinha um outro chamado, que eu pensava que era chamado Pod Music, mas eu falei, não, fica feio, né, o nome Pod Music, essa porra. Não é um nome. Usar o mesmo, né? Sabe? Então aí eu pensei, então vou criar Pod Discos, então. Aí foi assim. Sim. Tá certo. Então. E a gente não falou qual é o dia que tu lançou o primeiro vídeo. Justamente, né, no dia antes da gente, né, lançar esse episódio, né, que é o dia 5 de fevereiro de 2023, né? Que foi 5 de fevereiro episódio, de 2025, então completa 2 anos, né? E esse episódio está sendo lançado no dia 6 de fevereiro, um dia depois. Sim. Muito bem, muito bem. Tá, então já falando agora para a parte prática. Qual foi o teu primeiro vídeo? Que assim, eu vou te confessar, eu não consegui maratonar todos, eu escutei alguns, lógico, os últimos todos, né?
mas alguns, assim, dos antigos eu escutei alguns, e não na ordem. Tu lembra de memória todos que tu lançou e todos os convidados? Os convidados já lembro bem, sim, não. Tá. Alguns que eu gravei sozinho, até eu lembro, sim, tem alguns que eu lembro bem até, que eu gravei e tal. Mas tem outros assim que eu pensei, pô, como é que eu fiz isso e tal? Aí eu até me lembrei de algumas coisas, assim, que eu tava passando até pra ter lançado e tal, gravado. Mas... Não, mas assim, ó, não precisa falar todos um por um. Mas fala assim, o primeiro é óbvio, né? Qual foi o primeiro que tu lançou? Qual foi o assunto? Pra você ver como que o negócio, como eu influenciava era Que Se Foda, aí qual que é o primeiro episódio do Que Se Foda? Cycle Circus. O meu primeiro episódio é sobre Cycle Circus do Kiss. É tipo assim, sabe o que eu pensei? Sobre Cycle Circus. Aí isso acontece, só que aí eu tenho uma coisa a te falar. Eu acho que esse primeiro episódio, ele é assim, o que eu gosto é que pelo menos mostra a evolução. De como eu evoluí pra edição, mas de edição eu melhorei demais. Sim. Também mostra como falar também. Porque sabe o que acontece? Eu gravei esse episódio na madrugada, primeiramente. Tipo assim, eu gravava, Sim. tipo assim, era um... Sabe aqueles aplicativos de gravador de voz que tem, sabe, por aí? Sim. Então, eu gravava naquilo ali. Tipo assim, eu gravava, tipo, sabe como que eu fazia? Tipo assim, eu gravava, olha, eu falando a introdução, aí depois eu parava. Aí tinha a parte que eu falava das curiosidades, aí tinha uma que era a parte sobre todas as músicas. Tipo, eu meio que separava, assim, sabe? Aí, né? E também o problema é que, assim, eu me esperei até um pouco demais no episódio, eu acho. Também. Além de um outro canal que também me influenciou um pouco, foi o canal também de um ex-membro da Flaming Rock, inclusive. Ele se chama Israel, né? Aí, o nome do país, sim, claro. Sim, do país. E aí que acontece que, assim, o jeito que ele falava, tal, no início e tal, até era um pouco parecido que eu fazia. Aí eu pensava, só que aí, né? Assim, foi um episódio até que legal, até de gravar, pelo menos pra lançar, né? Porque pelo menos o Flashback divulgou, né? O episódio, né? Então ajudou um pouco. Sim. Aí, postei nos grupos e tal, né? Então o pessoal curtiu até uma certa forma. Então, pelo menos eu citei, pelo menos no final do episódio, que o Flashback foi a fluência, pelo menos isso aí eu citei no final. Sim. Então. E me diz uma coisa, naquela época tu já fazia em vídeo ou era só áudio? Só áudio que eu fazia, por conta do negócio que eu falei. Só áudio. Por causa, né, do jovem, né, que é um pouco de vergonha na cara. Tipo assim, Júlio, eu era aqueles alunos, sabe aula online? Sabe o que eu fazia? Sim. Eu não queria magoar o meu pai, que é professor, né, também, né? Meus pais também meio que brigavam, né? Porque, pô, imagina, ter aluno com o câmera desligado, né? Ligado e tal. Sim. O meu pai é professor de curso de inglês, né? Então, aí, online, hoje em dia, né? Antes era em presencial, mas assim, aí eu pensei, sabe o que eu fiz? A câmera ligada, só que eu pegava, era tipo assim, era do meu nariz pra cima, sabe? Eu pegava, porque eu não queria mostrar minha cara. Sim. Sabe? Ou quando eu, por exemplo, eu imagina só usava máscara e tal. Era uma coisa ridícula que eu tinha e tal, mas... Tá louco. Tá, e até qual episódio foi só áudio? Quantos episódios tu fez de áudio? Cara, sinceramente, assim, foi até um episódio sobre os discos que eu recomendo de thrash metal, né? Que foi uns 5 discos que eu indiquei. No caso, seria contando uns 12 episódios, fazer assim. 12 episódios. Então, e esses primeiros, teve algum convidado? Esses 12 primeiros? Ou foi só tu? Sim, teve alguns convidados. O Ashback foi no um sobre Motley Crue, que é o 3º episódio. Todos foi só tu? Não, o resto foi... Não, o resto teve alguns, tipo, teve um do Judas Priest, que aí eu chamei o Israel, né, ensinando meu aí. E aí, assim... o Israel, que era do Flaming Rock? Até aí, não... Sim. Só teve esses dois aí convidados, assim, no geral, como primeiros episódios. Depois... Quando teve vídeo, aí começou a ter mais. Começou a ter mais convidados. Tá. Então, só a lista de memória, quais são os 12 primeiros. O primeiro foi do Psycho Circus. O segundo?
Aí foi do Skid Row, né? Slave to the Grind, né? Que é o segundo disco da banda. Tá. Aí terceiro, O terceiro é Motley Crue, né? É, exatamente, né? Aí depois o Lick It Up do Kiss, né? Que é o quarto. Aí depois foi Judas Priest pro Jugulator, um disco bem, né, controverso aí, por ser o primeiro sem o Halford. Sim, né? com... o primeiro sem Rob Halford, com Ripper Rollers, né? Pronto. Aí teve um outro que aí já foi meio que dando uma mudada, que é sobre discos de rock superestimados, né? Que é um disco, que é um vídeo assim, que, né, deu um pouco a minha opinião sobre alguns discos aqui. Uma opinião um pouco, nem tanto pouca polêmica, nem ferrando. Assim, aí teve discos para conhecer o glam metal, isso aí, que foi um outro episódio que vem depois, eu fiz uma dica, né, só que aí tem umas menções honrosas ali, só que umas menções honrosas até um pouco longas demais, tipo, eu botei mais de 5 menções honrosas, aí, portanto, cara, é 10, mas em geral foi 5 que eu indiquei. Depois discos de rock subestimados, né? Depois dessa. Ao contrário, Primeiro superestimado, depois o subestimado. Sim. Exatamente. Aí depois eu fiz um que é do No Prayer for the Dying, do Iron Maiden. Que esse aí eu lancei muito assim, do nada. Esse aí eu lancei, tipo assim, foi em um curto período de tempo, porque eu lancei os subestimados no dia 8 de junho. Aí eu lancei o No Prayer no dia 10. Sabe, tipo, foi bem... sabe? 2 dias depois. Tá. Exato. E naquela época tu não conhecia... Naquela época tu não conhecia a Amanda, né? Por isso não chamou ela. Fã número 1 da Iron Maiden. Exatamente. É porque a Amanda, tipo assim, acho que eu não... Cara, realmente, eu não tinha tanto contato quanto eu conheço agora mais pra frente. Porque acho que o Mente ainda não tinha. Não sei se. Acho que eu não tinha ouvido tanto. Acho que na verdade até tinha ouvido sim algumas coisas, mas eu não lembro de ter o contato dela, não. Tá certo? Só pra. Só um pouquinho, só pra não ficar vago, a Amanda que a gente fala é a Amanda Basso, que é a apresentadora do Heavy Chest, que é veicular numa web rádio, que daí ela fica depois na memória, disponível arquivo para quem quiser escutar, né? Não precisa escutar ao vivo. E é só sobre Iron Maiden. E ela já participou algumas vezes, mas depois tu vai citar, né? Sim, exato. Aí depois, logo em seguida, eu emendei do Fear of the Dark, do Iron Maiden, né? Aí, inclusive, esse episódio foi lançado justamente no dia do meu aniversário, dia 21 de junho. E aí, meu aniversário de 15 anos eu sei. Quando fez 15, tá certo. Tá certo. Aí já depois foi disco para conhecer o hard rock, só que é os anos 70. Porque eu fiz os anos 80, que é o glam, aí fiz os anos 70. Aí tinha Kiss, tinha Queen, os anos 70, aí tinha Kiss, por aí vai. Então, aí depois o disco de thrash metal, 5 discos para conhecer o thrash metal, que no caso, só que aí thrash metal no caso, sem ser Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax, sem ser o Big Four. Seu Big Four, você entende? Então, nessa época eu lembro, acho que eu já interagia contigo no grupo lá do Podcast, que eu lembro da divulgação desses episódios. Eu lembro. Os primeiros que eu não lembrava. Então, até aí foi tudo áudio, então. Sim. Tá. Uma coisa que a gente não falou agora nesse episódio, mas como eu conheci o Jorge, digamos, pessoalmente, virtualmente, foi quando o William Faria, ele não tinha o grupo ainda do WhatsApp do Rock na Mesa, ele colocou assim no grupo do podcast: quem é que quer gravar um episódio com a gente? Daí eu me atirei, né? Eu quis, e o Jorge também. E acabou eu e o Jorge sendo os convidados daquele do que veio a ser o Covers 2. E foi ali a primeira vez que eu falei com o Jorge. Eu achava que o Jorge era mais velho. Eu não sabia que ele tinha... Acho que tu tinha 14 ainda. Foi antes de tu fazer 15. Daí logo depois tu fez 15, tá certo.
E daí foi a primeira vez que eu vi que o Jorge era um guri de 14 anos. E aquele episódio tá muito divertido. Quem não escutou ainda no Rock da Mesa, é o episódio de Covers 2. Tá. Mas então, agora para nós não falar de todos os 50 e poucos episódios, fala os que tu mais gostou de fazer e relata, assim, relaciona os convidados que participaram desses episódios aí. Vamos lá, sem ordem de preferência, nada, assim, os que tu mais gostou de fazer. Sim. Os com vídeo já, os com vídeo. Sim. Sim, esse com vídeo, pô. Um que eu vou citar aí, que aí já é o primeiro que eu fiz em vídeo. Vou dizer assim, que é um sobre Chris Wright, né, que é o Operation Mindcrime, que é um episódio que é o 10º. Esse aí foi o primeiro que fiz em vídeo e foi o primeiro que eu tive, assim, que aí depois eu fui percebendo, cara, aí foi lançar mesmo em vídeo e aí depois comecei a lançar mais em vídeo mesmo, que foi com a participação do Daniel Dutra, do Resenhando Rock, mais um pra... E esse aí foi, olha, o pior é que esse aí eu tava meio tipo pensando, cara, como é que eu vou fazer? Porque é um disco, né, um disco conceitual, fala, né, questões políticas e tal, né? Aí eu pensei, Sim. Aí, cara, tipo assim, eu fiz uma estudada, assim, cara, foi trabalhoso, mas assim, foi muito bom ter feito. Um outro que eu vou citar também, já em vídeo também, Sim. Esse aí foi muito bom também de ter gravado, foi um que é sobre o Creatures of the Night, do Kiss com o Paulo Castro, né, Sim. Toca na Destroyer, tocou na Discovery Brasil, né, como Gene, né, então esse aí, inclusive, era originalmente para ser lançado apenas eu, não era para ser com ele inicialmente, porque o que acontece, eu tentei gravar assim, esse episódio lá sozinho, só que o problema é que ficou tão ruim, o bicho ficou tão aposta, assim, tipo assim, eu falava, olha, o disco foi lançado, sabe, eu ficava tipo assim, cara, sabe, era como se fosse um erro de gravação infinito, sabe, entendeu? É quase um erro de gravação o vídeo. Então aí eu pensei, cara, vou chamar o Paulo pra dar uma melhorada, e aí, cara, foi um episódio bom mesmo, cara. O Paulo, pra quem não conhece ele, o Jorge falou ali, ele é o maior fã do Kiss vivo no planeta Terra, ou pelo menos no Brasil. Porque o cara, ele tem um museu do Kiss. Ele sabe tudo sobre o Kiss. Ele tem, digamos, o mesmo disco, só que versões americana, sueca, brasileira, japonesa, digamos, o Kirtus, um de cada país. Ele tem, assim, ele tem um acervo muito grande do Kiss. E ele é cover do Gene, e toca muito bem, o cara é um figuraça, sabe? E uma coisa que tu falou que sozinho não ficou legal, por isso que em todos os episódios de disco do Titãs 40 anos, né, que é o meu podcast, eu chamei um convidado, porque não tem graça eu ficar falando das músicas e dar só a minha opinião. Por isso que tu participou várias vezes, o Danésio Asbeck, e vários outros convidados, né? Por isso que não tem graça tu fazer uma análise de um disco e só tu falar. Tem que ter um contraponto, né? Sim. Mas continue. Assim, realmente teve um pouco disso, porque os episódios que eu gravei, assim, de resenha que eu fui ver, assim, o Case AD eu gravei, né, sozinho nesse aí, Sepultura, no caso, esse episódio foi até... Inclusive, o último episódio que eu tava com cabelo grande, né? Porque vale lembrar que nessa época eu deixei o cabelo grande. Por quê? O pessoal vai perguntar por quê? O cabelo. Por quê? É que um garoto, como esse aqui que tá falando, que era fã de Kiss, queria ter um cabelo igual a quem? Do Paul Stanley. Só que uma coisa, pelo menos o Paul Stanley tinha um cabelo hidratado, cabelo bom. Só que eu ficava parecendo um Tarzan, sei lá, cara. Não era legal. Saiu do Gene daí. Não, Gene, puta que pariu. Não, o Gene tem um cabelo muito bem tratado. O meu era tipo um Mogli, sabe? Um Mogli um pouco mais, sei lá... O menino lobo. Foi verdade, cara. Tanto que, inclusive, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar uma coisa. Quando eu postei o episódio do Preachers, assim, eu postei em vídeo e tal. Aí eu postei num grupo, assim, de Kiss também, chamado Kissar, um grupo de WhatsApp que eu passei. Alguém postou, assim, eu postei a foto, assim, acho que apareceu, né?
Aí, tinha a minha cara e o pessoal falou, que isso, é o Mogli? Sabe, por causa do meu... Não sei se é porque do meu cabelo também, né, pô? Meu cabelo, mas aí depois eu cortei, hoje eu deixo cortando, porque, né? Assim, continuando, um episódio que foi bom, foi inclusive, né, um episódio que a gente gravou junto, né, que é com Bola, que é o Copa Dias dos Titãs. Esse aí eu acho que foi. Sim! Que foi a minha primeira parte. É, a sua primeira participação. Foi apresentador, produtor, sim. Que foi a minha primeira participação, né, que eu já tinha chamado o Jorge várias vezes pro Titãs 40 anos, e ele se empolgou com a ideia de falar Titãs e teve a ideia de fazer o Copa de Riso dos Titãs. Só que daí eu fiz o sorteio, eu apresentei a primeira fase, pelo menos a primeira rodada, né? Daí o Jorge, depois com o sorteio feito em todos, ele apresentou o resto. Daí ele teve a ideia de chamar o Leandro Bola, que é do CMM, e do Podrinhos, né? 2 podcasts que a gente gosta muito. E ficou muito legal aquele episódio, só que eu fui voto vencido em várias batalhas, né? Só que não dá spoiler da vencedora, né, Jorge? Claro, pô, claro, isso aí é o spoiler até hoje. Quer dizer, isso aí, ó, quem que quer saber, só ver o episódio, ouvir mesmo o episódio mesmo, para saber o vencedor dessa Copa, né, que foi sofrida, no final foi sofrida, sofrida. Pra mim foi. Também, pra mim também, pô. Caiu uma música ali, eu fico, não, sabe? Sim. Sabe, entendeu? Eram 3 fãs dos Titãs, né? Tá certo. Eu fiquei que nem o meme do Nomura, tô lascado, sabe? Tá, era aquele meme, sabe? Tá. O outro que foi legal também, com o convidado também, vou citar um outro, que esse aí foi até bem diferenciado, inclusive, também, que é o Carlos Monteiro sobre Stephen King, que eu fiz um episódio, né? Que no caso, sim. Que ele é muito fã de Stephen King, eu também, pô, já sou fã também. Eu li poucos livros dele, eu li poucos, né? Não tantos quanto o Carlos deu, eu falo poucos no nível que o Carlos deu, né? De livro, assim, dele, mas aí eu citei um pouco das obras, né, dele, seja o, né, Iluminado, e também os que viraram filme, né? Sem contar os filmes, né? Que também Sim, foi um papo bem descontraído, assim, sobre Stephen King e também sobre bandas também que se inspiraram em algumas músicas, tipo, você pega, sei lá, o Anthrax, né, com uma música que é uma inspirada em Misery, né, que é um dos livros que ele teve também, né, o CDC com aquela Woman Who, né, que foi trilha do filme do Stephen King. Também tem o Pet Sematary do Ramones, que é inspirado em Cemitério Maldito também, então foi trilha do Cemitério Maldito. Então, sim. O Poison Heart, que foi do Cemitério Maldito 2, mas não tem nada a ver com o Stephen King também, né? Que eles fizeram 2, mas não tem nada a ver com o original, né? Mas tá o Poison Heart lá. Sim. E qual mais tu gostou de fazer assim? Antes de falar o próximo, para quem não conhece, o Carlos Monteiro, que surgiu no CMM, faz parte do Rock na Mesa e tem o próprio podcast dele, que é o Lacult, que eu já participei um episódio falando de Titãs, que é um baita cara, o Carlos Monteiro. Gente fina. E até o conterrâneo do Rio de Janeiro, né? É verdade. Isso. E qual episódio tu participou lá com o Carlos Monteiro, já retribuindo a visita? Foi o episódio sobre a escola de rock, né? Sobre o trilha sonora sobre o filme na escola de rock, né? E tal. Que esse aí foi bom de gravar. Esse aí foi. Sim. Que até não sei se eu posso falar isso, mas antes não era pra ser bem isso, né? O originalmente o episódio. Porque, tipo assim, o que aconteceu que eu falei pro caso seguinte, olha. Porque eu vi um episódio do Lacult, que é sobre, acho que volta às aulas, se não me engano. Acho que sobre aulas presenciais, assim. Questão de que eles tiveram com alunos online e tal. Aí, achei bem legal, até porque realmente fala do quanto foi complicado nesse meio tempo, realmente, né? Até falei, né? Eu mandei um áudio, falei, sabe? Porque realmente me lembrou de certas coisas, assim, que teve, né? Aí ele achou legal e tal, né? Isso aí, a gente ficou marcando e tal, aí... Né, vendo como marcar, e aí pensou, que tal sobre escola de rock, né? Porque era para ter a participação, acho que de um membro do Podrinhos,
Mas aí, né, o cara não pôde, e aí, né, eu acabei participando, né? E foi um episódio muito bom mesmo. E qual mais tu gostou, assim, entre teus... geralmente é os que tem convidado que a gente gosta mais, né? Entre os vários convidados que tu chamou. Pô, assim, é aquela coisa, é que nem escolher filho favorito, né, entendeu? Sabe, episódio, assim, sabe? Porque, cara, porque é aquela coisa, eu gosto, assim, obviamente, tirando os do início, que aí eu acho, tipo assim, mas aí também, né, que ninguém começa tão bem, assim, não, sei lá. Normal. Todo mundo pode começar, né, tipo, às vezes pode começar de um jeito meio amador, realmente comecei, de um jeito um pouco mais amador, mas, né, cara, cara, o do Queen's Strike foi bom, mas não sei se eu diria se for melhor, entendeu? É essa questão. Por enquanto, assim, cara, porque, cara, é tanto episódio assim que gravou, então, assim, os convidados realmente são os melhores, eu vou concordar com isso. Porque os que eu gravei sozinho, talvez tirando Sepultura, inclusive, né, esse daí, cara, sabe como que eu fiz, cara? Tipo assim, a gravação original, bicho, nossa senhora, tinha mais duração ainda, mas depois eu cortei algumas coisas, porque, tipo, porque tinha algumas pausas que eu fazia, sabe, tipo, no meio. Mas, por exemplo, tem um episódio que eu fiz sobre o Born Again, do Black Sabbath. Fiz sozinho, e no caso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ter com os convidados, por exemplo, sabe? E você vê, por exemplo, eu gravei depois com... Tipo, porque é meio difícil, porque eu me acostumei mais gravar esses vídeos de resenha e tal com convidado. Aí, quando você sai, é como se você estivesse saindo de uma zona de conforto, sabe? É meio estranho, sabe? Tipo, você fica, tipo... Porque aí eu chamei a Amanda, no caso, sobre o X Factor, era o meio, daí eu chamei o Marcel pro Ahá. O Marcel é o Yanuki? Sim, Yanuki. De qual canal ele é? Decifrando Discos, né? Porque inclusive foi o canal. Ele é colega do Yasbeck, sim, tá certo. Qual disco do Ahá que vocês falaram? Foi o segundo disco da banda, né? Que fica meio que é depois do primeiro disco lá que tem Take On Me, que é o Squirrel's Days, né? Que é o episódio, né, que eu fiz e tal, né? Que tem Manhattan Skyline, né? Não sei se essa faixa, tem aqui mais Swing of Things também, que é bem conhecido. Então, tá bem, assim, foi um disco, assim, foi o primeiro episódio, assim, do canal que eu fiz de uma banda diferenciada do estilo, né? Porque eu pensava, tipo assim, cara... Porque é um pop, né? Por mais que tenha umas, tipo, Manhattan Skyline, tem um lance um pouco rock até, mas é rock no padrão Ahá, né? Para padrões do Ahá, né? É um rock pesado, sabe? Não é, assim... Aí, tipo assim, aí dá uma diferenciada, porque, tipo, não é só sobre rock, não é só sobre metal, canal. Então aí, né, já... Se for ver a descrição do canal, tá escrito sobre rock, pop, new wave, estilos assim, sabe? Não é só sobre o rock e o heavy metal, né? Sim. Qual mais convidado tu teve agora? Agora já que tu falou teus episódios favoritos, né? Qual foi o... E de canal ou podcast que eles participam, né? Os que tu não citou ainda. Acho que eu não citei ainda, né? Teve o Biel do podcast, né, que participou do Journey, né, do Frontiers, né, participou, né, também teve, a Amanda já citei, né, no caso o X Factor participou 2 vezes, né, inclusive do X Factor e também do que eu fiz ano passado sobre um especial Made em Setembro, né, dos discos do Iron Maiden lançados em setembro. Né? Sim, esse é mais recente, isso. Exatamente. Né, tem um que foi muito bom até de gravar, por mais que eu tive uns perrengues no meio do caminho, eu entendo, que foi sobre o Ugly Kid Joe, que é o segundo disco dele, que é o Menace to Sobriety, com a participação dos dois integrantes do Alma Rádio, que é o Leandro e o Alexandre Zoppo, que eles são irmãos, né? Aí eles falam, né, sobre... Aí eles têm um canal sobre Alma rock, né? OR, né? Como eu falei. Sim, aí eles fizeram mais farofa, né? Mas só que eles fizeram uns vídeos até sobre Ugly Kid Joe, por exemplo. Eles fizeram um vídeo sobre... sobre o Fight do Halford, lá, aquele projeto que o teve, sim, até. Eu lembro. Quando ele saiu do Judas, sim. Eu lembro dessa banda. Depois do Painkiller, né? Depois do Rock in Rio, né? Dois que teve. Sim. Então os dois da Alma Hard seriam os irmãos Nelson do Alma Hard. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Não diria isso, mas tudo bem, né? Porra, os irmãos Nelson, pô, eu só não tenho as madeixas louras, né? Eu não podia perder a piada. Sim. Tinha que fazer. Aí eu não falo piadas assim, porque senão alguém me pega no meu pé, porque eu já contei o ponto. Mas, né, pô, um episódio muito bom também com convidados, lembra mais. Pô, o Felipe que a gente gravou sobre Legião Urbana, isso aí quando você era apenas convidado. Exato! Que foi a minha segunda participação no Poddiscos, que a gente falou sobre Quatro Estações, né? Para mim, o melhor disco da Legião, disparado, o que mais vendeu, e o Felipe deu show, porque para quem não conhece o Felipe, ele é um dos hosts do Prisioneiro do Rock, que é um podcast de áudio, né? E o cara sabe tudo de Legião. Ele é brasiliense, né? E ele só que ele deu azar de... né? Ele deu azar de quando ele começar a gostar de rock, foi quando o Legião foi pro Rio de Janeiro. Daí ele não pode ver nenhum show do Legião naquela época. Mas, baita cara. E recomendamos o Prisioneiro do Rock também, né? Um baita podcast de rock. Então, Jorge, qual mais convidado tu lembra aí que foi importante no canal, que participou várias vezes, de repente? Bom, teve o William, né? Faria do podcast Rock na Mesa, né? Que inclusive Rock na Mesa que a gente conheceu melhor da gravação lá, né? Foi o episódio do Alice Cooper, né? Sobre o Thrash, né? Teve do Skid Row, né, que é o Subhuman Race, aquele disco, né, o último com o Sebastian Bach e tal. Teve um outro que é de uma banda bem querida aqui no canal, né, que foi o do Nestor, né, o Teenage Rebel, né, que é um disco muito querido por nós aqui. Querida por ti, né, Jorge, porque pra mim o Nestor não é toda essa braço tempo que se pinta, mas nada contra quem é fã, né. E teve o da semana passada, que foi o último, né? Sim. Que o William participou sobre o que é que foi, para quem não ouviu. Que é um quadro chamado Tinha List de bandas de glam metal. Tinha List é tipo assim, você tem que montar tipo uma lista que você faz, digamos assim, que você coloca tipo assim, a banda ela fica no A, a outra fica na D, que é tipo, ou seja, você não gosta tanto e tal, tipo por aí vai, né? Não faz isso só do melhor pro pior, digamos. Sim. Tipo, do pior pro melhor, só que em algumas você colocar ranquear, então assim. Quase. Tá. Mas não faz isso, o pessoal faz isso com filme, até com jogador de futebol, até. Sim, eu já vi, sim. Eu já vi. Não só o William, mas também um outro amigo meu que também participou, que é o Rodrigo Bueno, que é um amigo meu que eu conheci lá no grupo do Podkiss, né? E aí a gente gravou também da trilha sonora do filme da Marvel. Aí depois eu chamei ele de volta com um outro que é ranqueando o disco do Kiss por nota. Tipo assim, tipo assim, o disco nota 10, o disco nota 0 só pode valer 1, e já da nota 1 até a nota 9 vale apenas até 3. Até 3 vale, entendeu? Sim, entendi. Aí também chamei, além dele, o Gustavo, também o Arão, que participa de vez em quando do Podkiss, eu acho, né? Se não, né? O cara que participa, talvez. Mas que ele participou também. Aí depois também chamei esse amigo aí, o Rodrigo, pro trilha sonora da DC. Nada polêmico também, né? Eu digo. Sim. E aí depois ele voltou logo pra esse episódio também agora, que é da semana passada, no caso. Sim. Tem mais algum convidado que tu lembre, Jorge, que tu pode ter esquecido? Sim, claro. Tem o Thiago da Flame Rock, né, que é um outro, que é, no caso, um dos canais que eu me inspirei, que foi um episódio sobre o disco do Hero, que é o último que eles lançaram pelo menos até o momento, que é o Walk the Earth, de 2017, que inclusive não é um disco da fase clássica do Hero, ou seja, não é sobre Final Count no episódio. Né? Pra mostrar também que o Hero é muito mais além do que isso, pelo menos na minha opinião, né? Sim. Aí, ele também que é muito fã de Hero também, então aí foi um episódio bem bom de gravar também. Então, no episódio. Tá. E também de um outro cara também que foi bom de gravar, no caso foi sobre o rei do pop também, né? Que é o disco Dangerous, do Michael Jackson, que eu chamei o meu amigo Gleidson Alves, né? Que eu participa do grupo do Rock da Mesa lá no Zap, né? Ele tá lá, e aí a gente conheceu lá muito
Aí eu conheci melhor ele por causa de Michael, então aí já criou uma... Eu pensei, pô, então vou chamar esse cara então por episódio, então, né? Então, Sim. é muito bom de gravar assim. E ele nunca tinha participado de nenhum podcast, né? E nesse aí, eu já estava no canal, né? Eu não participei porque eu sou muito fã do Michael, eu gosto do Thriller, do Bad, só que o Dangerous eu conheço só os mega hits. E aquela semana eu não consegui escutar o suficiente para poder participar. Daí eu deixei o Jorge e o Gleidson gravarem. E ficou muito bom, ficou muito bom. Eu acreditaria muito pouco nesse episódio, então daí eu deixei para os dois. Então, falando na minha pessoa, né, já que eu faço parte da história recente do canal, né, eu tinha participado como convidado, e teve um que eu participei como convidado, que foi o Discografia Ace Frehley Parte 1, que foi muito legal de fazer, né, que Sim. era dos discos do Ace desde do disco solo 78, daí depois quando ele saiu do Kiss, até ele voltar no Kiss na Reunion. E foi muito legal de fazer. Eu acabei entrando pro canal. Diz aí pro pessoal assim, como é que foi que se deu a minha entrada para a equipe, né? E qual é que foi o convite, ou o autoconvite, já dando spoiler, né? Pode falar aí, vamos ver. Vamos ver o que tu vai falar dessa minha incursão no Pod Discos. Cara, pelo que me lembro, acho que foi depois de a gente ter gravado o episódio do Titãs, né? Acho que não sei se foi da Copa Paulo Miklos ou se foi o mesmo do episódio mesmo sobre o Paulo Miklos, agora não lembro. Não vou lembrar também o período que foi, não. Então, assim, que a gente gravou e tal, aí a gente teve a ideia, né, tipo, de chamar você para falar da discografia do Ace Frehley, né? Aí eu pensei... Isso, nós combinado, isso. Aí era do 78, os 3 discos, aí depois a parte dos discos mais atuais de 2009 para cá. Ou seja, depois que ele tinha saído do Kiss pela segunda vez, né? E aí, a gente estava pensando, aí você me mandou a mensagem lá que se você poderia te chamar para a equipe, pegar a equipe, aí eu pensei, tipo assim, ou seja, então para você ser o segundo membro, aí você falou sim, aí eu pensei, então pode, né, porque se o Decifrando, aí eu mandei, tipo, se o Decifrando disco tem 2, então por que o Pod Disco não pode ter mais um apresentador? Então aí eu chamei, aí eu aceitei, claro. Você concordou de cara, né? E aí agora eu vou a minha versão. Mais ideias, né? Mais variado, mas isso aí nós vamos falar. Mas falar a minha versão, como é que eu tive a ideia, na verdade. É que eu tô acabando de lançar os episódios do Titãs 40 anos. Só que daí eu pensei, para que começar alguma coisa do zero de novo, se o Jorge tá sozinho no Pod Discos, né? Daí é aquele negócio, um cara de 16 e um tio de 48. Daí digamos, era a experiência e a juventude do rock. E eu achei que ia ficar legal esse contraponto. E o legal é que o Jorge aceitou, né? E estamos aí já desde... Quando é que foi o primeiro que a gente lançou juntos? Foi do Menor. Quando é que foi que a gente lançou esse episódio, tu lembra? O mês, mais ou menos? Eu lembro que foi, acho que lá para setembro. Lá em setembro, acho que foi setembro do ano passado, assim. Setembro, sim, novembro, dezembro, né? Faz quase meio do ano, então. Acho que foi depois, acho que a gente ter feito, porque esse era para ter sido lançado, acho que depois do Ace, mas aí o que acontece? Eu fiz uma entrevista com a banda do Yasbeck, né? Isso! Porque ele me perguntou, porque vamos lembrar que o que acontece, eu gravei aquele episódio, sabe aquele episódio, inclusive, que eu vou recomendar aqui, fazer o jabá, assim, mesmo o podcast tá quase, né, no final, o Titãs 40 anos, mas a gente fez aquele episódio da Copa de Hits do Branco Melo e do Sérgio Brito, né? Isso, aí ele foi gravado, que eu lancei, que esse eu lancei. Que foi gravado bem antes e tal, né? E aí eu chamei o Yasbeck de novo sobre o Yes, no caso o disco Drama, né? Foi um disco, né? Que eu falei, tipo assim, porque eu tentei gravar com o Yasbeck sobre o Titano Maquia, mas aí teve um problema na gravação, né? Aí, né? Teve que tocar fora. Entendo, mas assim,
Aí depois eu consegui, né, voltar com ele sobre Yes, né, que foi um bom episódio até, na minha opinião. Aí eu fiz uma entrevista com ele, né, que foi bem cedo, inclusive, né, com a banda Yazbek, né? Isso, que é o novo projeto dele. Sim, uma banda muito boa, inclusive recomendo aí pra quem quiser escutar, né? Ficou boa a entrevista, ficou bem legal, ficou bem legal. Cara, isso aí foi bom de gravar. E aí aí eu meio que lancei, né, aí veio o do Manowar, do Fighting the World. Isso. Foi bem depois disso. Eu não sei se eu vou lembrar na ordem, mas falando dos que eu participei, né, que eu achei muito legais, foi o Manowar, o primeiro, né, do Fighting the World, que é um disco que eu gosto muito. Daí agora, qual é que veio depois? Vamos ver. Eu acho que foi o do Ace Parte 2, não foi? Discografia do Ace? Acho que não é esse não. A parte 2 acho que não vem desse aí. Veio, acho que depois, deixa eu lembrar, veio o do Maiden, que eu gravei junto com a Amanda, né? Que aí você não participou. Não, sim. Esse aí tu já comentou. Tipo, mas dos que eu participo. Acho que foi o Dio, Holy Diver, né? Com a grande Cris Piscor, nossa amiga. Que a Cris a gente conheceu também no Rock na Mesa, no episódio do Qual é a Música 2. Que daí é ali que eu conheci e tive ideia de chamar a Cris para alguns episódios do Titãs 40 anos. Daí a gente fez sobre o Dio Holy Diver, que ela é super fã do Dio, né? E ficou muito legal esse episódio também. Sim. Tá, então eu vou deixar para tu tem memória melhor do Pod Disco. Aí acho que... Aí depois do Dio, aí eu tô me lembrando meio de cabeça agora. Acho que veio um disco, assim, que você não participou, foi do Kiss Mask, aí depois que eu gravei inclusive com o Daniel Duque desenhando, inclusive. Isso, esse aí tu não comentou, do Mask do Kiss. Isso. Foi muito bom de gravar, né? Então, aí veio uma sequência do Kiss, porque veio o Ace Parte 2, né? A discografia que a gente fez, a parte 2. E aí a gente fez também o acústico. O acústico do Kiss, que foi uma ideia minha, porque estava fazendo 30 anos da transmissão. Da transmissão no MTV. Isso. Já 31. 30 anos que... Isso aí. Que o acústico, não, sem comentário, né? Sem comentário, foi o disco que trouxe a formação original de novo, as maquiagens, né? Mas foi muito bom de fazer também. Sim. E depois desse, qual é que foi? Acho que foi o Maneskin, né? Foi do Maneskin, foi do Maneskin mesmo. Foi ideia sua. Tipo assim, foi ideia minha, mas sua também, mais ou menos, porque... Foi, vou citar, né? Você pode citar isso, né? No grupo de Mas eu puxei a brasa, né? Porque eu sou muito fã do Maneskin, né? Quê? Fala. Eu sou muito fã do Maneskin. Eu que fiz questão de gravar isso aí. Isso aí. Porque também, tipo assim, eu pensei, tipo assim, pô, o Júlio, porque no grupo lá aqui na mesa eles fizeram, tipo assim, uma votação, tipo assim, você escolheu o Maneskin, né, como episódio, pra citar. Aí, no sorteio, isso. No sorteio. Explica o que é o sorteio pra quem não sabe. No Rock na Mesa, rapidinho. Assim, porque no podcast do Rock na Mesa, no grupo que eles têm, no WhatsApp, né, eles fizeram um sorteio que, digam assim, você bota seu nome, né, junto com, sei lá, um disco... Um assunto. Um assunto que para eles falarem sobre, seja um disco, seja sobre a banda no geral, o que seja. E aí você colocou do Maneskin, né, sobre a banda, né, no geral, e também eu coloquei sobre um disco do Twisted Sister, aquele Come On and Play, né, que eu fiz. Que aí Come On and Play, sim. Aí eu ganhei, aí depois na segunda vez que você tentou, mas não teve. Aí eu pensei, pô, também não teve a chance, então por que não eu também fazer um episódio do Maneskin, entendeu? Sim. E aí era pra ser a discografia mesmo, igual o show do Ace, só que aí você teve a ideia de fazer primeiro de falar do EP e um faixa a faixa do primeiro disco, né? Também. Do primeiro disco, porque... Agora eu vou falar por quê, porque o Maneskin eu gosto tanto que eles têm que ter um episódio por disco, daí a gente botou do EP porque eram só covers, né, e duas inéditas, né, e a gente falou a história deles até o lançamento do primeiro disco. E esse foi o que eu mais
fui suspeito, eu me derreti falando Maneskin. Principalmente nem do Titãs foi tão assim. Não, é que o Maneskin tem uma musa baixista, que é a Victoria D'Angelis, né? Esse eu sei, essa aí quebra o coração de muita gente, isso eu sei. Que coisa gostosa. Daí, mas eu gosto muito da banda, independente da Vic, né? E depois, qual foi o episódio que a gente lançou? Depois a gente lançou de Grandes Discos de 94, com Bola, né? Exato! Que foi os 30 anos dos discos de 94, exatamente. 30 anos, isso aí. E a gente chamou o grande Leandro Bola, fazendo o trio de novo do que a gente gravou Copa de Reis dos Titãs. E esse aí eu tirei a ideia do Podrinhos, que eles fazem os drafts, né? E ali a gente, cada um falou os seus 5 discos de 94. E foi muito legal de fazer também, foi bem divertido. E foi o último do ano passado, né? Foi o último do ano passado. Tá, e qual foi o próximo? Aí eu lancei um especial pra você, né? Um episódio extra, né? O extra, né? Aniversário Júlio Flores. Só em áudio, né? Exatamente. Esse me pegou de surpresa. Eu não esperava. Não esperava mesmo, cara. Porque eu pensei assim, olha... Porque você me falou do seu aniversário no episódio do Ace Frehley, parte 2, porque você falou que tinha um show do Ace, acho que era bem no seu dia, eu acho. 27 de dezembro, isso aí nos Estados Unidos, isso aí. Aí eu pensei, então vou fazer um especial. Aí eu chamei uma galera, o William, chamei a Renata do Rock da Mesa também, que é outra sócia, chamei o Carlos Monteiro, chamei o Felipe, Gasbeck, o Bola, o Bladeson também, chamei o Bola, o outro participante do seu podcast, o Edson Ramos, né? Ed Ramos, lá do Rio de Janeiro também, né? Que ele é só fã, né? Podcast. Legal. Eu. A Cris também participou também. Sim. A Cris, claro. E aquele dia eu demorei para ver, porque eu tava na casa da minha amiga e vizinha aqui, que graças a ela que eu tô com esse computador, tô gravando, né? A Sabrina Pesce, que é minha parceira de balada rock and roll aqui em Novo Hamburgo, né? E ela se tornou minha vizinha. E daí eu fui ver só tarde da noite, né? E foi um bom jeito de acabar o meu aniversário, escutando aquele áudio, muito legal. E virou episódio extra do Pod Discos. Sim. Gostei mesmo. Tá. E daí depois foi dos Beatles, né, do Help, foi a sua ideia. Help, comemorando os 60 anos do lançamento do Help, que foi o primeiro episódio do ano, né? Ficou muito legal. E que também vai lembrar, o episódio do Menes, que foi o primeiro episódio que você apresentou também. E aí depois exatamente. Depois veio o de 94 você apresentou, aí o Help do Beatles também se apresentou. Sim, isso é que eu do Menor, o Menor eu não apresentei porque eu tava sem notebook, daí eu tava no celular, daí ficava ruim de ler o roteiro, né? Tá certo. É que a gente teve uma ideia assim, quem dá a ideia do tema, apresenta. Sim. Por isso, que daí então o pessoal sabe que quando eu apresentar é porque a ideia foi minha. Quando for o Jorge, a ideia dele. Que nem foi o próximo, que foi do Sabotagem do Sabá, né? Sim, que daí a grande, né? Polônia Leite do Flame Rock, que foi uma participante muito boa, inclusive, né? Que era banda rock, então, sim. Sim. Assim, simpática, Polônia, mas assim, uma guria de ouro, assim, legal, advogada, e tem um canal no YouTube, isso aí. Grande participante. Aqui do Rio, você, né? Carioca também, exatamente. Então, foi muito bom o episódio, e daí foi o último que eu participei gravando, né? Porque daí tu lançou esse com ele, que já estava na gaveta há um tempo, né? E ele toda hora perguntando quando é que ia sair o episódio, e finalmente saiu agora quinta passada.
que ficou um baita episódio também. Gostei do resultado. E agora, já que estamos já falando do passado, eu sei, né, não vou dar spoiler, mas o que tu vislumbra pro futuro do Pod Disco agora no ano 3 do Pod Disco? Que estamos entrando agora a partir da semana que vem. Cara, assim, vai ter bons episódios aí, estão sendo aí planejados aí, né? Muitos episódios bons de resenha. Muitas reuniões de pauta, né, Jorge? Reuniões de palco aí, algumas coisas assim. O podcast está bem ativo, inclusive. Eu agradeço você ter entrado, porque senão eu estaria completamente enrolado, né, para lançar. Então, e para editar também, então aí pelo menos é bom. E agora, daqui em diante, vai ser só nas quintas, eu não vou dar aqueles furos que às vezes eu dava, porque às vezes eu tinha edição. Sim. E aí, tentar só ser regular, né, Jorge? Regular verdade. sempre, toda quinta. Toda quinta, isso aí. Verdade. Aí, tô pensando nisso, além de outros temas que eu tô pensando em fazer, sempre tô com um negócio na cabeça para fazer. Tipo assim, olha, o episódio vai ter tal convidado, o episódio vai ter isso, sabe? Às vezes eu fico pensando. Algumas ideias eu tô até, nem te falei ainda, mas depois eu até te falo. Mas. Na verdade, falta, claro. Nos bastidores, gente. Isso aí nos bastidores, então. Sem spoiler. Aí perde a graça. Pode não parecer que nem eu falo sempre, mas a gente é organizado. A gente tem reunião de pauta, as ideias que estão vendo a gente anota. Tal tema seria legal, tal convidado. Daí eu ou o Jorge, a gente entra em contato com o convidado. É isso aí, a gente é bem organizado, apesar da gravação parecer uma galhofa, mas a gente tem todo um estudo por trás. E eu, da minha parte, eu gostei dessa ideia da entrevista, eu quero ver se a gente traz mais convidados, né? Mais convidados para ter um bate-papo mais solto, não falar só de disco, de banda, né? Acho isso legal, né? E vários discos também a gente vai falar durante esse ano, tipo discos que completam 30, 40 ou 50 anos. Esse a gente vai dar prioridade, né? O dos Beatles foi uma exceção, né? Que Beatles é Beatles, né? Que fizeram 60 anos, ou que fez 60 anos o Help, né? E é isso. Ideia a gente tem bastante, só tem que filtrar e encaixar no nosso cronograma de gravações. Mas tem bastante coisa boa para falar esse ano. Sim, 2025 vai ser o ano de afirmação do Pod Discos, eu acredito, né? O que tu acha disso? Também acredito. Espero que seja mesmo, né? Tem que ser. Vai ser o ano do Pod Disco, vai dizer assim. Se vai ser, né? Não, mas pelo menos de afirmação, né? Isso aí, nós temos que meter o pé na porta e gravar como se não houvesse amanhã, né? Como diria Renato Russo, né? Só para ficar nas citações, né? E o episódio da semana que vem? Bom, amanhã não se sabe, como diria os Titãs. Aí, ó. Como diria os Titãs, né? Então, eu sei que o Pod Discos está uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Eu entendi a referência. Não vou falar de que é a citação, porque quem escutou do Sabotagem. Esse vai ser o bordão do canal, vai ser o bordão, tá, gente? Que música é essa? Bom, quem quiser assistir o episódio do Black Sabbath é só saber ali, tá? Uma certa música, aí vocês vão descobrir. De um certo cantor. Um certo cantor, assim, assim, que eu não vou especificar para não dar spoiler, não, mas só isso que eu digo, tá? Mas vai lá, escute o episódio do Sabotagem com participação da Polônia, do Flaming Rock, que ficou muito divertido, muito bom de fazer, e teve essas citações esdrúxulas também. O Capitão Flores aí, ó, viu? Ao invés de Capitão América, Capitão Flores aí. Cheio das referências, louco. Verdade. Mas então tá, Jorge, acho que é isso aí para um episódio de retrospectiva, tá de bom tamanho, né? Tem alguma coisa a declarar ou podemos encerrar por aqui?
Bom, eu acho que já podemos encerrar agora, porque agora não tô me lembrando de outra coisa aqui agora, né? Não sei, então aí acho que vamos finalizar aqui, então. Tá. Então, como eu tô apresentando, né? Eu tô te entrevistando, eu te chamei até de convidado no começo. O que eu tenho a agradecer a todos os convidados que participaram, tanto antes de eu entrar no canal como depois, que todos foram importantes, todos mesmo. Agradecer a todos os ouvintes e telespectadores que estão sempre acompanhando o canal e o áudio, né, no Spotify, Deezer e Amazon Music. Pedir para quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal ou nos agregadores de música, que se inscreva no Spotify, quantas estrelas quiserem, nos outros também avaliem de alguma forma e dê like no YouTube, comentem, compartilhem quem gosta do canal e acha que tem algum conhecido que possa gostar. E é isso. A gente tá fazendo isso que nem o Jorge falou assim, a gente não faz por dinheiro. Eu falei assim, mas o meu pagamento é a satisfação de falar de rock ou de outro estilo de música com quem gosta e para quem gosta, né? E se alguém quiser patrocinar, a gente não fica bravo também. Pode patrocinar também, né? Então tá, da minha parte é isso. Então tá, Jorge, como tu é o mentor e criador desse canal, então se despede aí e tá tudo certo. Então, né, gente, como falou aqui, né, então muito obrigado também, Júlio, também vai agradecer também, pô, por você ter me ajudado agora, né, agora pode estar melhorou bem pra caramba agora nesse quesito de lançar episódios. Dupla dinâmica, né? Dupla. Quem pegou essa referência aí, hein? Aqui Batman, tu Robin, tá certo? O Guri Prodígio. Tá certo. Então, né, é isso que eu tenho que agradecer. Também agradeço até pelas participações dos últimos 40 anos também, que foi o maior participei demais, até demais pro meu curso. Mais vezes, né? E foi ali que a gente viu que dava certa parceria, né? Sim. E muita gente falando, né, que a gente podia fazer uma coisa juntos, né, e tal. Então, sim. E foi aí que surgiu. Então, gente, se inscreve aqui no canal, aqui, né, como tá falando aqui, ativar o sininho, dá um like, que aí você recomenda para várias pessoas esse canal aqui. Também segue no Spotify e aí avalia também, porque pode recomendar também. É importante. É importante. Deezer, Amazon Music também pode estar disponível, então, né, para quem ainda não tiver Spotify, né, também então, escuta nesses dois podcasts. Agregadores, Verdade. Então, compartilhe também para seus amigos também, para passar raiva, para passar alguma coisa também, para as nossas opiniões, né? Ou vai que alguém gosta da gente, né, Jorge? Vai que tem gente que gosta da gente, né, então, e não conhece a gente, ó que desperdício, né? Verdade. Tem que espalhar a palavra do Pod Discos para um monte de pessoas. Né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.